Vamos chamar o tema dessa noite. Nós temos aí, repita comigo, Espírito Santo, mais que uma experiência. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 17 e 18. Está escrito: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há o que, amados? Liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, nós que nos convertemos, que aceitamos Jesus, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, faz o que, amados? Ele nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Diga glória a Deus. Com Ele quem? Com Jesus. Então, aqui nós podemos ver, falando sobre o Espírito Santo, que tem uma obra, que tem um propósito, e o propósito é de nos transformar. O Espírito Santo, por isso que nós colocamos aí, porque ele é mais do que uma experiência. Sim, o Espírito Santo, ele é mais do que uma experiência, porque às vezes a pessoa fala bem assim: meu Deus, eu estava na igreja e eu senti a presença dele no meu coração, queimando como se fosse um fogo. Quem já teve aqui essa sensação de sentir assim a presença de Deus, aquela coisa queimando, a coisa vibrando, uma sensação maravilhosa, uma presença maravilhosa, principalmente quando estamos em um ambiente carregado com a presença dele, como quando estávamos aqui na adoração. Nós estávamos percebendo a presença de Deus nesse lugar. Nós sabemos sim que Deus, como onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Mas há uma diferença entre Deus estar presente por ser onipresente e Deus estar presente por sua presença se tornar manifesta. E quando a sua presença está manifesta em um lugar, é impossível nós não reagirmos. É impossível não termos qualquer que seja reação, seja de alegria, seja de choro, seja de paz, alguma emoção, alguma coisa nós sentimos ao percebermos a sua presença. E é claro que essa presença, ela também, dessa forma, ela nos traz uma experiência. E é maravilhoso termos experiência e experiências e mais experiências com Deus. É maravilhoso chorar em sua presença, é maravilhoso sentir a alegria da sua presença, é maravilhoso sentir a paz proveniente da sua presença, é maravilhoso ser curado pela sua presença, é maravilhoso receber o batismo do Espírito Santo proveniente da sua presença. Tudo isso são experiências que evidenciam o poder do Espírito Santo. Mas o próprio Espírito Santo, ele é mais do que a experiência, ele é o próprio poder de Deus. Amém. E por isso que nós queremos que vocês entendam hoje que há algo a mais do que a experiência. Diga comigo, há algo a mais. Diga muito mais do que a experiência. Do que a experiência até mesmo inicial de tê-lo como selo da nossa salvação. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que nós fomos selados com o Espírito Santo. Esse selo é a marca, é a garantia da nossa salvação. Mas nós precisamos acessar essa presença, esse poder, o próprio Espírito Santo, de uma maneira contínua, para que esse poder vá provocando em nós transformações em nosso interior
E as transformações em nosso interior, ela vai também impactando o mundo à nossa volta. Ela vai impactando o nosso ambiente familiar, ela vai impactando o nosso ambiente de trabalho, ela vai impactando o nosso ambiente de estudo, na escola, na faculdade, aonde você estiver. Nós precisamos ser tocados por essa presença de tal modo que a nossa vida seja de fato, como diz aqui, um reflexo vivo de que Jesus ressuscitou. Diga: Jesus ressuscitou. E nós então precisamos vivenciar isso. E eu quero que vocês entendam hoje 3 coisas básicas para entendermos que o Espírito Santo ele é mais do que uma experiência. Nós vamos ver em primeiro lugar aqui que o Espírito Santo ele foi derramado para os discípulos quando eles receberam o Espírito Santo após a ressurreição do Senhor Jesus. E quando eles receberam o Espírito Santo, naquela ocasião, até parecia que nada havia o quê? Acontecido. Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 20, veja comigo versículo 19 em diante de João capítulo 20. Olha o que diz a Bíblia aqui nesse texto. As pessoas pensam que os apóstolos receberam o Espírito Santo em Atos capítulo 2, quando eles ali falaram em outras línguas, mas na verdade não. Em Atos capítulo 2, eles receberam o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo eles receberam logo após a ressurreição do Senhor Jesus. E aqui em João capítulo 20, veja comigo, versículo 19, dizendo bem assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam, como amados, reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente aconteceu o que, amados? Jesus surgiu no meio deles e disse o que? Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. E agora ele disse mais: assim como o Pai me enviou, eu faço o que, amados? Eu os envio. 22. Então ele fez o que, amados? Então soprou sobre eles e disse o que, amados? Recebam o Espírito Santo. Ele disse recebereis, ou ele disse recebam? Recebereis ou recebam? Recebam. Então, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, exatamente neste momento, aqui agora foi a primeira experiência deles, aonde eles receberam o Espírito Santo. E é interessante que eles receberam o Espírito Santo, Jesus soprando sobre eles, e disse: receba o Espírito Santo. Nos faz lembrar de que esse sopro? Nos faz lembrar da criação. Foi assim com Adão. Lá estava o homem formado do pó da terra, mas não tinha o que? Vida. Até que Deus fez o que? Soprou sobre ele o fôlego de vida. E daquele momento em diante, então, Adão recebeu da vida de Deus. E agora Jesus, da mesma forma, ele sopra, dizendo para os discípulos: recebam o Espírito Santo. Porque em outros textos de João, ele disse bem assim: o Espírito Santo está com vocês, mas quando eu for, ele estará em vocês. O Espírito Santo estava com eles, porque o Espírito Santo estava em Jesus. Por isso estava com eles, mas não estava neles. Mas agora, depois que ele ressuscita, ele diz:
eu vou ao Pai, e quando eu for, eu enviarei outro como eu, outro semelhante, outro igual. Eu enviarei o Espírito, o Paracletos, aquele que tem a mesma função, aquele que vai guiar, aquele que vai ser o advogado, aquele que vai ser o seu amigo, aquele que vai estar sempre com você ao seu lado, aquele que é o cavalheiro, aquele que vai lhe acompanhar, que vai lhe fortalecer, que vai lhe guiar, que vai lhe encorajar, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vocês receberão, vocês terão. E agora aqui em João capítulo 20, os discípulos recebem a experiência inicial de ter o Espírito Santo habitando dentro deles. Aqui não diz se eles caíram na unção, como costumamos dizer. Aqui não diz que eles tiveram alguma sensação ao receber o Espírito Santo. Não há registro de que eles tenham tido alguma reação. Apenas é registrado que eles receberam. Eles receberam pouco, muito ou tudo. Receberam pouco, muito ou tudo? Diga, receberam tudo que estava disponível para aquela ocasião. E você já experimentou tudo? Ou você acredita que tem mais dele para você ainda? Tem mais? Tem mais. Eles receberam tudo para aquela ocasião. Jesus então passou 40 dias após a ressurreição com os apóstolos. Diz a Bíblia que esses 40 dias que ele passou com eles, passou falando a respeito de quê? Do reino de Deus, do reino que viria, do reino de Cristo, do governo de Cristo. 40 dias. E antes de Jesus ser elevado aos céus, na última reunião com os discípulos, ele dá uma ordem. E qual é a ordem que ele dá? Vamos para Atos capítulo 1. Veja comigo que os discípulos não pararam mediante o que eles tinham recebido. Atos capítulo 1, versículo 5, diz bem assim, a partir do versículo 4: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhe a seguinte ordem. Qual foi a ordem? Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João fez o quê? João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão o que, amados? Batizados com o Espírito Santo. Digam, batizados com o Espírito Santo. Então Jesus aqui prometeu eles algo maior, porque em Mateus capítulo 3, João havia dito: eu batizo com água, mas vem alguém mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de carregar suas sandálias. Ele fará o que, amados? Ele vos batizará com o Espírito Santo. E com o que mais? E com fogo. Agora disse Jesus: olha, fiquem em Jerusalém. Agora esperem até vocês serem revestidos com esse poder. Porque ele falou que eles deveriam esperar? Porque no capítulo 20, ele havia, de João capítulo 20, ele havia dado para eles a grande comissão, a comissão deles irem e saírem pregando a palavra, pregando o Evangelho. Então eu acredito que os discípulos já estavam bem animados para poderem ir pregar o Evangelho, mas se eles fossem pregar o Evangelho naquelas condições, sem receberem ainda o poder do Espírito Santo que os capacitaria a pregar o Evangelho e liberaria outras coisas que eu vou falar no decorrer da pregação, o Evangelho não teria tido o alcance que teve.
porque eles precisariam de um poder maior operando na vida deles. Irmãos, nós também precisamos de um poder maior operando em nossas vidas. O que eles tinham que fazer agora? Esperar. E o Senhor disse bem assim: olha, vocês vão esperar meses, olha, vocês vão esperar por talvez alguns anos. Ele disse: vocês vão esperar dias, dentro de poucos dias. E é interessante fazermos as contas. No versículo 8 ele diz bem assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra, até chegar em Aracaju, Sergipe. Aleluia! E assim esse evangelho foi propagado. Ele falou: esperem até o Espírito Santo descer sobre vocês. Essa palavrinha sobre faz toda a diferença. E é por isso que as pessoas elas confundem, pensando assim: mas então ele não disse que o Espírito Santo ia descer sobre eles? Então eles não tinham recebido ainda. Sim, João 20 diz que ele soprou e eles receberam. O Espírito Santo estava dentro deles, mas não estava sobre eles. E aí você tem que entender: você nasceu de novo, recebeu a experiência inicial de ter o Espírito Santo dentro de você. Agora há um outro poder, que é ele sobre você. E as pessoas fazem as contas erradas. Você percebe assim: os discípulos passaram quase 50 dias ou 40 dias orando no cenáculo, até que então eles receberam o Espírito Santo. Não foi 40 dias, embora em Atos capítulo 2 o Espírito Santo se derramou no dia de Pentecostes, que de fato contava 50 dias desde o que, amados? Desde então a Páscoa. Então da Páscoa ao Pentecostes durava 50 dias. E as pessoas pensam então que eles ficaram 50 dias orando, e no 50º dia foi que aconteceu Atos capítulo 2. Mas nós temos que deduzir as contas e entender que após a ressurreição, Jesus passou quantos dias com eles? 40. Então já tem 40 dias. Depois da Páscoa, o Senhor ressuscitou no terceiro dia, então 43 dias. Por isso que ele disse aqui em Atos capítulo 1, versículo 5, ele disse bem assim: dentro de poucos dias vocês receberão. Ele não disse dentro de algumas semanas, mas dentro de poucos dias. Quantos dias? Aproximadamente 7 dias. Eles ficaram orando no cenáculo, orando, esperando o que, amados? O que ele estava esperando? Estava esperando que o Espírito Santo lhe fosse o que? Derramado. Agora, o que eu acredito é que eles não tinham ideia de como isso iria o que? Acontecer. E é isso que nós temos que fazer. Porque quando o Espírito Santo ele se move, ele não se move dentro de uma caixa. Ele não se move dentro de um padrãozinho como a gente quer. A experiência, a sua manifestação, ela acontece diferente para várias pessoas. Cada uma pessoa pode ter uma experiência diferente, como o Espírito Santo toca, como a pessoa tem uma experiência com Ele. Eu já ministrei batismo do Espírito Santo para pessoas que tiveram várias formas diferentes de experiência. Eu participei de um acampamento uma vez, nós tínhamos à noite pregado sobre o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, e quem foi à frente recebeu naquela noite, e um jovem não foi na frente, nem lembro porquê, só sei que no outro dia, enquanto ele estava jogando bola no acampamento, alguém chutou a bola bem longe, não era um jogador como os craques que nós temos aqui, e alguém jogou a bola bem longe, e a bola caiu dentro de uma tenda de alguém, e o jovem foi pegar a bola, e a gente esperando lá para ele voltar com a bola, e ele não voltava.
Cadê o rapaz com a bola? Cadê esse rapaz com a bola? E alguém então falou, vamos ter que ir lá. E quando a pessoa correu, ele estava dentro da tenda, agarrado com a bola, falando em línguas. Estava lá falando, ele recebeu lá, e foi difícil contê-lo. Porque eu acredito que ele passou a noite com aquele negócio na cabeça, eu vou falar. Ele estava jogando, mas a cabeça dele não estava no jogo. Agora, isso é uma regra? Para dizer, olha, para você receber tem que estar jogando bola, tem que chutar, tem que ir para a tenda. Não, a experiência é diferente. Então os apóstolos ficaram ali esperando, orando, falando, Senhor, Ele vai liberar quando? A qualquer hora. Por isso que eles não podiam sair, eles tinham que permanecer nessa posição de obediência e fidelidade, com um coração inclinado, pronto, com a chave ligada para receber. Aí diz a Bíblia em Atos capítulo 2, que no dia de Pentecostes, no 50º dia, após a Páscoa, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos num só lugar. Aí aconteceu o que, amados? De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, que fez o que, amados? Que encheu a casa onde eles estavam, o que? Sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram, o que, amados? A falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava, ou seja, dava inspiração. O Espírito Santo dava a inspiração, veio sobre eles o poder do Espírito, porque o Espírito já estava dentro deles. Agora veio esse poder, essa sensação como de um vento, como de um fogo, mas ao mesmo tempo foi algo tão glorioso, porque eles viram uns dos outros, e eram 120 pessoas, então deu para contar que sobre cada um deles tinha uma chama na sua cabeça, como uma labareda, algo, uma manifestação sobrenatural, como a sarça que Moisés viu, que a sarça queimava, mas não consumia. Aquele arbusto era um fogo, mas era um fogo que não consumia. Esse fogo era uma experiência sobrenatural. E aqui, mais uma vez, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce de uma maneira poderosa. E isso nos leva a entender que quando o Espírito Santo está em manifestação, quando ele está em operação, não tem como ter silêncio, não tem como não ter reação, não tem como não acontecer nada, não tem como você ficar estático, porque ele está em manifestação. Ele não só está dentro, mas ele está sobre, ele está operando. E assim nós temos então essa promessa de Atos capítulo 1, versículo 5, se cumprindo no capítulo 2. E agora, o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos agora, desse momento em diante, Pedro se levantando. A experiência foi tão gloriosa que eles começaram a falar em outras línguas, aqueles 120 do cenáculo, e o barulho foi muito grande, e as pessoas começaram a ouvir o barulho no cenáculo. Eles então saem do cenáculo e vão para as ruas de Jerusalém. E naquele dia do Pentecostes tinha pessoas de várias nações ali, judeus convertidos de Chipre, de Malta, de Creta, de várias cidades, de várias regiões. Judeus de vários lugares estavam em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, da festa que eles tinham. Olha, Deus sincronizando tudo e preparando esses homens para a grande colheita e realização daquilo que ele iria fazer. Então essa multidão está lá fora, os discípulos saem falando ainda em outras línguas, e agora essas pessoas começam a ouvir cada um falando no seu próprio idioma, o idioma da onde eles moravam. E eu acredito que nem os discípulos que estavam falando estavam percebendo que estavam falando no idioma daquele que estava ouvindo.
eles estavam falando em outras línguas, já operando agora no dom de variedade de línguas. E aqueles que estavam ouvindo eles falando em línguas, para quem estava ouvindo em sua própria língua materna. Eu já vi experiências de Kenneth Hagin, de Reinhard Bonk, de grandes evangelistas, deles estarem em televisão dando entrevista, e no meio de uma entrevista, de repente, eles começarem a falar em outras línguas. Para ele, Kenneth Hagin, ele estava falando em línguas somente. E para a pessoa que estava acompanhando pela televisão o programa ao vivo, estava ouvindo em alemão. Então ligou para a rádio, para a televisão, e começou a perguntar algumas coisas. Disse: esse pregador começou a falar algumas coisas da minha vida, eu quero conversar com ele. E as pessoas dizem: mas ninguém aqui fala em alemão. Não, mas ele fala, porque ele deu a mensagem para mim em alemão. Não, ele não fala em alemão. Ele disse: eu não sei o que é alemão, eu não falo alemão. O que foi que ele falou? Em línguas, mas operando no dom de variedade de línguas. E as pessoas pensam assim, que a Bíblia, quando fala sobre outras línguas, está falando de idiomas. Não está falando de idiomas. Paulo, quando fala em 1 Coríntios, o quanto ele falava em línguas, era um homem que falava em vários idiomas. E Paulo faz muito bem a distinção do que é falar em outros idiomas e falar em outras línguas. Então os discípulos aqui, eles foram cheios do Espírito Santo e falando em outras línguas. E as pessoas disseram bem assim: eu acho que esses homens estão bêbados. Estão bêbados. Irmãos, por que é que você acha que essas pessoas começaram a pensar que eles estavam bêbados, sendo 9 horas da manhã? Por quê? Como é que você pode julgar se alguém está bêbado? O que você vê na pessoa? Ou ele está cambaleando, não é? Ou está grogue, ou está eufórico, não é assim? Muito eufórico, não é? Todo bêbado é rico, o bêbado quer pagar a conta, tem muita mulher. Todo bêbado, quando é assim, ele é mulher, tem muita mulher, está cheio de dinheiro, quer pagar a conta, é o bonzão, é mais forte, é corajoso, não é? O bêbado é assim, não é? Então os discípulos estavam de alguma forma embriagados pela presença de Deus. E Pedro diz bem assim: senhores, nós não estamos embriagados como vocês estão pensando. São 9 horas da manhã. E talvez alguém perguntou: e por que vocês estão assim? Porque Pedro disse para eles assim: o que eu estou vivendo, o que nós estamos experimentando, foi o que foi dito pelo profeta Joel. Amém. Joel disse no capítulo 2, no versículo 28, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas, seus filhos e suas filhas profetizarão. Irmãos, isso aqui está mostrando que há algo maior no espírito do que a experiência do novo nascimento. E nós podemos ver que esses homens foram transformados. Lembrem que Pedro havia negado Jesus quantas vezes? 3. Lembrem que no capítulo 20 os discípulos estavam trancados. Por que razão? Com medo dos líderes judeus, porque eles haviam prendido e julgado e crucificado Jesus. Eles estavam com medo. Agora não tem mais ninguém com medo. Pedro prega a palavra e as pessoas sabem assim. E depois que Pedro prega, dizem: o que nós vamos fazer? Estamos perdidos. Pedro fala: não, tem salvação para vocês. Se arrependam, creia no Senhor todo o seu coração, se voltem para eles. E eles então aceitam Jesus. E naquele dia, naquela manhã, mais de 2.000 pessoas aceitam Jesus.
e ao aceitar Jesus são logo batizados nas águas. Eles voltam para as suas cidades, eles voltam para as suas nações, mas com aquela convicção: eu recebi Jesus, eu tenho como meu Senhor e como meu Salvador. Isso foi a preparação para que depois, quando Paulo chegava nas cidades, Paulo já encontrava esses cristãos que haviam se convertido lá no dia de Pentecostes, que conheciam um pouco a respeito de Jesus. Então Paulo começava a ensinar para eles algo maior, ensinar para eles que tinham algo mais. E então Paulo foi estabelecendo as igrejas por vários lugares, porque já tinha pessoas convertidas. Diga comigo: há algo maior. Em Atos capítulo 3, Pedro prega, então vai entrando com João no templo, encontra um paralítico. Pedro antes já havia orado para os enfermos, mas ele estava na sombra de quem? De Jesus. Agora Jesus não estava mais com eles em pessoa. E Pedro e João vão entrando no templo, e agora começa a primeira experiência de Pedro e de João. E olhe que ousadia esses dois tiveram, porque eles não encontraram uma pessoa com gripe, eles não encontraram uma pessoa com uma dorzinha de cabeça mais fácil, digamos assim. Eles encontraram o quê? Um paralítico, que diz a Bíblia que já estava ali há muito tempo, e é bem provável que esse há muito tempo ele já tinha visto Jesus, porque Jesus estava frequentemente no templo. Esse paralítico olha para Pedro e João e não considera eles como dois homens de Deus enviados para curá-los, porque a perspectiva era de receber apenas o quê? Ajuda, esmola. E Pedro olha para ele e diz assim: não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém. Esse homem faz o quê? Levanta e anda, e sai glorificando a Deus. E diz a Bíblia que ele então entra no templo com eles, e não queria mais nem desgrudar deles, queria colar com Pedro e João. Esse que antes era paralítico, olha a ousadia de Pedro, irmãos. E é por isso que eu digo que há um poder maior além da experiência inicial. De você receber o Espírito Santo como seu Senhor e seu Salvador, receber o Espírito Santo como selo para a sua salvação. Há uma experiência maior que vai encorajar você, que vai lhe dar coragem e intrepidez para pregar a palavra, para orar pelos enfermos. E Pedro então fez isso. E você vai vendo Atos capítulo 4, a igreja crescendo, ela sendo perseguida, e Pedro diz assim: olha, nós não vamos temer vocês, nós não vamos deixar de falar nem de pregar em nome do Senhor Jesus. Então Pedro não se intimida com a ameaça dos sacerdotes, mesmo colocado na prisão, ele não se intimida. Porque essa mudança de comportamento? Por causa do poder do Espírito Santo operando dentro deles, de tal maneira que agora eles se reúnem para orar. E diz a Bíblia que quando eles oram, o lugar tremeu aonde eles estavam. E diz bem assim: e eles foram cheios do Espírito Santo, mostrando que o enchimento do Espírito Santo é uma necessidade contínua. É uma necessidade contínua. Não para receber o revestimento do poder mais vezes, não, mas encher-se dele, da presença dele, é uma necessidade contínua. E quando nós nos reunimos como igreja, onde tem 2 ou 3 reunidos em torno do nome dele, ele se faz presente, e quando ele se derrama, as coisas acontecem. E nós então podemos ver Atos capítulo 5, a igreja operando com um poder muito grande.
nós podemos ver Ananias e Safira sendo julgados, sendo mortos, fulminados ali, porque mentiram ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava operando de uma maneira tão poderosa e viva. E como esse casal ousa não temer o Espírito Santo e mentir na cara lavada? Então os dois foram julgados na mesma hora. E nós encontramos em Atos capítulo 5 dizendo assim, que a morte de Safira não trouxe medo às pessoas da comunidade, dizendo assim, aquela igreja ali o povo morre. Porque se acontece isso hoje, na hora disso das ofertas, o cara vai colocar o dinheiro lá e bluf. Para a mulher, o que aconteceu, João? Vai botar a parte dele e cai para o outro lado. Aquela igreja ali tem a morte, viu? Mas eles não viam a morte, eles viam um peso de glória naquele lugar. E a palavra diz que por causa disso, o temor de Deus, não o medo, porque o medo afasta, o temor aproxima. Diz que o temor de Deus caiu sobre eles, de tal maneira que agora as multidões afluíam para ir onde eles estavam. E diz bem assim que as pessoas levavam os doentes e enfermos, para que ao menos a sombra dos apóstolos se projetassem sobre eles, porque quando ela se projetava, eles eram curados. Consegue imaginar? A sombra, olha que glória. Em Atos capítulo 6, institui-se os diáconos, qualificação, serem cheios do Espírito Santo. A qualificação não foi assim, vamos escolher alguém que um dia recebeu o Espírito Santo. A qualificação foi, escolhamos pessoas cheias do Espírito Santo. Isso mostra que é possível mensurar aquele que é cheio daquele que não é cheio. É possível mensurar, e nós sabemos quando estamos cheios ou não. Eu, em 2006, quando trabalhava secularmente, não integralmente na igreja, eu era assessor parlamentar do deputado, e no mês de agosto e setembro eu passei 7 domingos sem estar na igreja, porque eu estava trabalhando na campanha política, era o meu trabalho como assessor parlamentar. E eu lembro que eu fui visitar uma igreja de um pastor para entregar um material de campanha, e o pastor estava em oração, e aquele homem foi me atender. Alguém disse, olha, Jairzinho está aí, o pastor, e quer falar com o senhor. E o pastor foi me atender. Quando o pastor veio falar comigo, irmãos, eu me senti um ninguém, porque eu sabia que eu estava tão vazio, e vendo aquele homem tão cheio, que eu pensei assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu vi ali um homem tão cheio, e eu me senti tão vazio. E aquele foi o meu último ano, o último mês, trabalhando secularmente e na política. O Senhor falou comigo dia 29 de outubro de 2006, disse, eu quero você na obra e no ministério. Você não vai trabalhar mais secularmente, eu vou lhe sustentar. E quando eu tomei essa decisão, em 2006, nós morávamos aqui nesse prédio da igreja. Eu morava aqui dentro da igreja. Nós tínhamos comprado esse prédio para a igreja, ainda pagando com dificuldade, e eu morava aqui dentro com Sandra e os meninos. E o Senhor falou comigo, eu quero você na obra. E eu não pensei duas vezes, eu falei, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Fui para a Feira de Santana, passei 10 dias jejuando e orando separado,
e voltei de lá para cá movido 100% de convicção. E isso já fazem 15 anos. E eu olho para trás e eu vejo o que Deus construiu na minha vida. Deus me acrescentou tanto financeiramente que eu jamais teria conseguido na minha força. Eu estou falando porque eu abri mão de algo para obedecer. Estou falando que é isso que move o nosso coração. E vale a pena buscarmos o enchimento. E quando você se enche, você não fica parado. A Bíblia diz que foram nomeadas algumas pessoas para serem diáconos naquela igreja, dentre elas Estevão e Filipe. Em Atos capítulo 7 mostra que Estevão de repente começou a pregar a palavra. Estevão começou a anunciar a palavra e a ser usado por Deus, e acabou sendo o quê? Um mártir da igreja. Morreu pregando o Evangelho. Em Atos capítulo 8, quem entra em cena agora? Filipe sai de Jerusalém do trabalho da diaconia e agora está pregando a palavra onde? Em Samaria. E Filipe então, agora não mais como diácono, agora como um evangelista. Um evangelista não porque era designado por homens, mas porque tinha credenciais dadas pelo Espírito Santo, que confirmava, porque as credenciais do evangelista é que ele opera em sinais, opera em milagres, e lá estava Filipe em Atos capítulo 8, pregando, operando em sinais, e esse homem então tem uma experiência com Deus maravilhosa, está pregando em Samaria, o Espírito Santo fala para ele sair dali e ir para o deserto, ele vai para o deserto, sair da cena, e vai para um lugar isolado. Lá ele veio passar um etíope numa carruagem, e o Senhor disse para ele: junte-se a essa carruagem. E ele então vai e anuncia a palavra de Deus para aquele homem, para aquele etíope. Ele prega a palavra, o etíope aceita Jesus e é batizado nas águas. E quando Filipe desce para batizar aquele homem nas águas, depois que batiza nas águas, eu acredito que o etíope só faz fechar os olhos para agradecer a Deus. E numa fração de segundos, quando abre, Filipe não está mais lá. Uau. Primeiro caso no Novo Testamento de alguém que é transladado. Elias foi levado no redemoinho. Enoque, a Bíblia não diz como Enoque foi levado para estar com Deus, ela diz que Deus o tomou para si, mas foram homens que não voltaram mais, vão voltar, mas não voltaram mais. Ela diz que Filipe foi transladado, e depois ele aparece em outra cidade, a mais de 1000 quilômetros de distância, da onde ele estava. Você consegue imaginar isso, irmãos? O etíope perguntando: cadê Filipe? E Filipe, quando aparece no outro lugar: cadê o etíope? Espera aí, eu estou aonde? O que aconteceu? Você de repente está aqui e ser trasladado em questão de segundos. Você está em São Paulo. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Olha que experiência Filipe teve. E depois a palavra mostra Filipe lá em Cesareia, casado com as filhas, que se tornaram jovens que profetizavam, jovens cheias do Espírito Santo. E isso mostra que Filipe não só conservou o que ele recebeu, como ele transferiu o que recebeu para a sua casa, para a sua família. Observe que a experiência inicial de Filipe ter sido cheio do Espírito Santo não ficou na prateleira, como algumas pessoas até. Um dia eu recebi, um dia eu fui tocado, um dia eu recebi, um dia eu tive um sonho, um dia eu tive uma experiência, um dia Deus falou comigo. Em quanto tempo? Tem tanto tempo que eu nem me lembro mais como é que foi, mas
e não tem mais nada. Amados, esse poder do Espírito Santo é algo que nós devemos estar vivenciando continuamente. Por isso que o tema é: o Espírito Santo é mais do que uma experiência inicial. Repita comigo: o Espírito Santo é mais do que uma experiência. E encontramos Atos capítulo 9, Paulo se convertendo debaixo de uma experiência gloriosa. Paulo tem uma visão com Jesus, depois recebe a direção para ir para Damasco, depois recebe a visita de Ananias, que ele viu que Ananias ia até a casa dele. Deus falou com Ananias que fosse até Paulo pregar a palavra. Ananias chega, encontra Paulo, diz: Paulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu me enviou até você para que você seja curado e seja cheio do Espírito Santo, mostrando que mesmo Paulo tendo a experiência que ele havia tido com Jesus, mesmo Paulo tendo a experiência de receber a cura, Paulo precisava do enchimento do Espírito. Diga comigo: o enchimento do Espírito. Diga: é necessário. Quando? Sempre. Efésios 5: não vos embriagueis com vinho, em que leva a libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando em línguas, cantando, salmodiando. E as pessoas têm dificuldades de ir por esse caminho. A pessoa pensa assim: mas pastor, como é que eu vou me encher do Espírito? Você já tem o Espírito Santo. Não estou falando que você quer, ele vai entrar em você, porque ele entra em você quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Agora, depois que você recebe o revestimento de poder, para você ser cheio dele, a palavra tem um caminho, que é você louvando, adorando. E se você já fala em outras línguas, falando em outras línguas, você pode começar. Efésios capítulo 5 diz, falando entre 5 salmos: Senhor, Tu és bom, Te agradeço, Tu és maravilhoso, Tu és muito bom. E aí você já fala em outras línguas, você começa a falar: oh, xarabramba canta labramba chore cantarabrambassa rambababa chore culta lá. Mas pastor, eu posso falar em línguas assim, sem sentir nada? Claro, o crente vive pela fé, não é por aquilo que ele sente. Mas se você quiser sentir, coloca o dedo na tomada. Você vai sentir uma rajada, e aí vai lhe ajudar então, pronto. Mas não é preciso você sentir, você tem que fazer é pela fé, sem sentir. Mas não é o Espírito Santo que ora por mim, também não. 1 Coríntios 14 diz que aquele que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. Não diz que é o Espírito Santo quem fala, aquele quem fala, é você quem fala. O Espírito Santo só lhe dá inspiração, e quanto mais você fala, mais ele vai lhe inspirar. E quanto mais você falar, mais você vai se encher. E quanto mais você se encher, melhor você se torna, ou deveria se tornar, pai, esposa, esposo, filho, profissional, na igreja, líder, liderado. Quanto mais se enche dele, melhor você se torna. Diga comigo: o Espírito Santo é mais do que uma experiência inicial. Tem algo mais impactante para nós do que ouvirmos a sua voz? Tem algo mais impactante para você do que você ser dirigido por Ele? Você está para tomar uma decisão e o Espírito Santo falar com você e você saber que é Ele, e você não tomar aquela decisão. Porque quanto mais você se enche dele, mais assertivo você se torna em suas decisões. Porque você não vai querer fazer as coisas baseado no que você está vendo ou sentindo. Antes, você vai falar: Espírito Santo, fale comigo. Em
Romanos capítulo 8, 14 e 16, diz que nós somos filhos de Deus, e o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos os seus filhos de Deus. E todos que são filhos de Deus são, que amados? Guiados pelo Espírito de Deus. Agora, todo aquele que nasce de novo se torna filho de Deus, sim ou não? 1 João 3,1 diz que nós somos filhos de Deus, porque nascemos de novo. Mas Romanos 8,16 diz que os que são guiados é que são filhos. Então quer dizer que aquele que não é guiado é porque não é filho? Não. É porque essa palavra original, aquele que é guiado é filho, é o filho ruios, aquele que é maduro. E filho de Deus somos todos nós, teknion, no original, todos os que são filhos imaturos. Amém? Pastor Kelman tem 2 filhas, Rebeca com 15 anos e Micaela com quantos? As 2 são filhas. Agora, as 2 têm a mesma maturidade? Não, mas são filhas. Rebeca já tem uma maturidade o quê? Maior. Pastor Kelman vai lá, Dequinha, abra a boquinha. Oh, mingau, é assim, gagal. É assim? Não. Mas com Micaela tem que arrodear mais, né? Para comer, tem que fazer aquele negócio mais, né? Não é assim? Porque é a idade. Aí Paulo diz bem assim que os filhos imaturos, eles ainda não conseguem ser guiados pelo Espírito, porque não tem maturidade. É por isso que às vezes quando você ainda é um novo na fé, o Espírito Santo guia você com algumas experiências externas. Você pede um sinal e ele lhe dá um sinal até. Você faz uma prova e ele responde a prova até. Deus, olha, se for de Deus que aconteça assim, rapaz, não é que ele faz. Aí depois que você amadurece, aí você fica ali clamando por esse sinal, o sinal não vem. Não é assim? Aí às vezes você quer voltar para ter um sinal. Oh Deus, me deu um sinal. Ah, Jesus me deu um sinal. E o sinal não vem. Antigamente era mais fácil, porque tinha sinais. Não é assim? Agora não tem mais sinalzinho para você. Agora não tem mais o sinalzinho. Porque ele quer que você o siga. Amém? Porque os sinais podem enganar. A Bíblia diz que o diabo, ele pode até, em Gálatas diz que ele pode até se manifestar em anjo de luz. E você pode ser enganado por um sinal. Mas se você conhece a sua voz, ela é inconfundível. Quando ele fala com você, você sabe. Eu digo sempre isso passando, eu falo, Sandra, quando o Espírito Santo fala algo comigo, eu não penso 2 vezes. Acabou, eu sei que é Ele. Eu estava para vender o meu carro, irmãos. Estava sentado na minha casa. O cara viu no anúncio na OLX. A mulher passa uma mensagem para mim e diz bem assim: meu esposo vai entrar em contato com o senhor agora. Daqui a pouco o cara entra em contato, faz perguntas pelo carro, eu falo tudo do carro. O cara pergunta o valor, eu dou o valor do carro. Aí o cara diz assim: eu quero esse seu carro, porque eu gostei do seu carro. Olha, segure o carro até terça-feira, que eu vou lhe pagar R$2.000 a mais pelo preço do carro. E eu disse bem assim: não, eu vou esperar até terça. Se terça-feira você aparecer, o carro é seu pelo valor que eu estou lhe dizendo. Não precisa me pagar mais R$2.000. Eu não quero esse dinheiro a mais. O carro é seu por esse valor. Ah, beleza, beleza. Na terça-feira estou eu sentado no sofá. E o cara passa a mensagem: aonde é a sua casa? Me dê o endereço. Eu estou indo aí agora para ver o carro e fechar negócio com o carro. Eu estou levando uma pessoa, porque o carro não é para mim, é para uma outra pessoa. Me dê o endereço assim, assim, assim. Quando eu comecei a falar com o cara, aqui dentro travou tudo. Falei: Sandra, é um golpe. Esse homem não vai comprar nosso carro. Vou sair fora agora. Aí, Sandra, pode sair. Cancelei o telefone, bloqueei o cara,
tirei o anúncio da OLX, estou fora. Isso foi em dezembro ainda. Início de janeiro, a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que estava dando golpes aqui com carros anunciados na OLX. Eu não sei se ele ia tentar me enganar ou enganar a outra pessoa que eu estava vendendo. A questão é que a voz veio dentro do meu coração, inconfundível. Diga comigo, o Espírito Santo, Ele quer me guiar de uma maneira assertiva. Nós temos alguns textos na Bíblia que mostram o Espírito Santo sendo simbolizado pelo fogo, pela água, que pode ser tanto pela chuva quanto pelos rios, também pela brisa, pelo vento, por um vendaval, como foi em Atos capítulo 2. A questão é que o Espírito Santo sendo simbolizado por esses elementos da natureza, nos remete a termos o entendimento de que Ele, quando se manifesta, quando está em operação, não passa desapercebido. Se o Espírito Santo está trabalhando no seu interior, no seu coração, coisas estão acontecendo, irmãos. Duas coisas acontecem no nosso coração. Quando o Espírito Santo está operando aqui dentro, Ele tanto opera desconstruindo coisas, tirando e arrancando, como Ele também trabalha construindo coisas, projetando sonhos, visões, planos, propósitos, colocando habilidade, dons, para que você possa operar. Agora você não vai conseguir extrair essas coisas dele vivendo uma vida cristã de relacionamento com ele de uma forma superficial. 1 Coríntios capítulo 2, 9 diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diz, mas quem conhece as coisas de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus? Do mesmo modo, ninguém conhece as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem. Ele diz, mas Deus nos revelou essas coisas por meio do seu Espírito, pois o seu Espírito penetra e sonda as coisas mais íntimas de Deus. Sabe o que faz o Espírito Santo? Quando você intensifica a sua comunhão com Ele, Ele vai lá no fundo e traz à tona o que Deus tem para você. Sabe que quem trabalha embarcado tem um negócio chamado, ou quem trabalha com perfuração de alto mar, tem um equipamento chamado sonda. E quando eles querem medir a profundidade do oceano, eles soltam aquela sonda, e a sonda então desce. Quando ela toca o chão, ela emite um som, dando a profundidade daquelas águas. E se eles querem águas mais fundas, colocam o navio mais adiante e novamente soltam a sonda e ela novamente diz a profundidade. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele sonda o coração de Deus. Quando estamos em comunhão com Ele, Ele vai no fundo e traz à tona o que Deus tem para você. Chaves para você, sabedoria para você operar, habilidade. Eu já contei aqui, minha esposa nunca pensou na vida em tocar teclado, Sandra nunca pensou na vida em tocar instrumento, mas depois que ela se converteu na sua comunhão com Deus, o Espírito Santo um dia trouxe um start para ela, e ela então começou a tocar, e aí veio a habilidade. Sandra nunca pensou em ser uma professora, em trabalhar no estado,
mas em comunhão. O Espírito Santo trouxe à tona a direção para a universidade, o curso para fazer, a hora de prestar o concurso, e assim Ele foi guiando em cada estação. E o Espírito Santo, irmãos, Ele quer nos guiar, mas para isso nós temos que aprofundar a nossa relação com Ele, para que Ele traga à tona os sonhos de Deus, para que Ele ajude você a deixar algumas coisas, a eliminar algumas coisas que você sabe que atrapalham a sua caminhada, o seu crescimento, a sua relação. E não é uma força, ninguém vai lhe obrigar, pastor vai ficar no seu pé, deixa isso, não faça isso. É o próprio Espírito Santo que vai tratar com o seu coração. O que você tem que fazer é só se entregar para Ele e falar: Espírito Santo, cumpra com a tua vontade na minha vida. Eu já sei que o Senhor está me chamando para algo, mas eu não entendo ainda. Só se entregue. E quando você se entregar, você vai ver Ele guiar a sua vida. E talvez o futuro que você pensou para você pode ser realmente isso que Ele tenha para você, mas vai ser bem melhor do que o que você faria na sua força. Porque nós temos limitações, mas Ele é ilimitado. Nós só conseguimos ver o hoje, Ele vê o amanhã. Amém. Há uma experiência maior. Sua presença em nós nos leva a experimentarmos os seus planos e os seus propósitos. Nós não podemos sair dessa terra sem deixar nada. Temos que deixar marca na sociedade, marcas nos lugares, nas pessoas, nos relacionamentos. E quem é capaz de fazer isso é o Espírito Santo operando em nós, a parte do seu homem interior. Curve sua cabeça, feche seus olhos. A experiência do novo nascimento é apenas o ponto de partida para você. Não é o ponto final. Você sabe que o Espírito Santo está chamando você para algo mais íntimo com Ele. Por isso eu quero fazer um apelo, assim mesmo sentado. Para que você que hoje deseja entregar o seu coração para Jesus, a sua vida para Ele, levante a sua mão, dizendo: eu quero entregar a minha vida hoje para Jesus. Eu quero entregar o meu destino nas mãos do Espírito Santo. Eu quero que Ele guie a minha vida e o meu destino. Eu quero fazer dele o meu Senhor e o meu Salvador. Você quer se entregar para Ele hoje? Levante a sua mão, dizendo: eu quero me entregar para Jesus. Eu quero aceitá-lo, eu quero tê-lo como meu Senhor e como meu Salvador. De repente você está afastado ou afastada e quer se reconciliar com Ele hoje. Você quer voltar para Jesus hoje também. Se você quer voltar para Ele, levante a sua mão, dizendo: eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero voltar para Ele. Aonde está essa pessoa que quer se reconciliar com Ele hoje, que quer se entregar para Ele hoje? Eu estou fazendo o apelo por reconciliação, mas eu vejo o Espírito Santo me guiando para insistir no apelo para a salvação. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje, você sabe disso. Você ouviu o que você precisava ouvir e você sabe disso. Agora você precisa fazer o que você sabe que tem que fazer e você sabe disso, que é entregar a sua vida nas mãos dele e dizer: Espírito Santo, eu entrego o futuro, a minha vida em tuas mãos. O que o Senhor tem para mim, eu sei que é o melhor para mim e eu aceito o seu plano na minha vida. Quem é essa pessoa que toma essa decisão hoje de entregar a sua vida nas mãos de Deus
confiando o seu futuro a Ele. Levante a sua